No mundo silencioso das espadas afiadas e da honra inabalável, existia um juramento mais forte que a própria vida, o código do Bushido. Ser samurai não era apenas empunhar uma lâmina, era viver com disciplina, lealdade e coragem. E quando esse juramento era quebrado, o que acontecia com o guerreiro que traía seu senhor? Hoje você vai descobrir o que acontecia com os samurais traidores, homens que ousaram desonrar o juramento mais sagrado do Japão feudal. Um mergulho profundo no lado sombrio da cultura samurai. E acredite, o preço da traição era muito mais que a morte. Era o esquecimento, o opróbrio e, às vezes, o inferno. Para entender o destino de um traidor, precisamos primeiro compreender o que ele traiu. O Bushido, o caminho do guerreiro, não era apenas um conjunto de regras, era uma filosofia de vida. O código exigia que o samurai fosse leal a seu daimyo, seu senhor feudal, acima de tudo. Trair o daimyo significava trair o próprio espírito, a família, os ancestrais. Era uma mancha que nem o tempo poderia apagar. No Bushido, a lealdade não era uma escolha, era um dever. Um samurai deveria morrer por seu senhor se necessário, e não hesitar diante disso. Mas mesmo em uma sociedade idealizada pela honra, havia traições. E quando elas ocorriam, o castigo era severo. Não apenas como punição, mas como exemplo. Um lembrete a todos os outros guerreiros. Trair é morrer em desonra. Havia diferentes tipos de traição. Um samurai podia abandonar seu posto, conspirar contra seu senhor, revelar segredos militares ao inimigo, ou ainda pior, mudar de lado em uma guerra. Cada forma de traição tinha seu próprio peso e, consequentemente, um castigo correspondente. Mas todos levavam ao mesmo destino, a vergonha eterna. A punição mais conhecida era o seppuku, também chamado de harakiri. Esse ritual de suicídio era, paradoxalmente, uma forma de redenção. Ao tirar a própria vida de maneira ritualística, o samurai reconhecia sua culpa e tentava resgatar parte de sua honra perdida. O seppuku era extremamente doloroso e exigia coragem. O traidor se ajoelhava, retirava a veste, empunhava uma lâmina curta, geralmente um tanto, e cortava o próprio ventre, da esquerda para a direita. Esse ato simbolizava a libertação da alma através da dor. Um assistente, chamado de Kaishakunin, era responsável por decapitar o samurai no momento certo, encerrando o sofrimento com um único golpe preciso. No entanto, nem todos os traidores tinham direito ao seppuku. Muitos eram considerados indignos desse tipo de morte nobre. Nestes casos, o castigo era ainda mais terrível: execução pública, tortura ou decapitação sem honra. Alguns eram exibidos como exemplo, suas cabeças expostas nos portões da cidade ou enviadas como troféu ao clã rival. Outros tinham suas famílias desonradas, propriedades confiscadas e seus nomes apagados dos registros. A vergonha se estendia por gerações. Filhos de traidores não podiam se tornar samurais. Esposas eram deserdadas. O nome da família era amaldiçoado. Em alguns casos, os descendentes eram forçados ao exílio ou ao suicídio coletivo, para que a linhagem manchada não contaminasse os registros dos clãs. Durante o período Sengoku, também conhecido como a Era dos Estados em Guerra, os conflitos eram constantes entre os feudos. Em tempos assim, a traição era comum. Clãs inteiros mudavam de lado, generais se vendiam por ouro ou por títulos. Mas mesmo nesse cenário de caos, os samurais que traíam seus senhores ainda eram vistos com desprezo. Um caso famoso é o de Akechi Mitsuhide, o homem que traiu Oda Nobunaga, um dos grandes unificadores do Japão. Mitsuhide assassinou Nobunaga em 1582 no templo Honnoji. Mas o que parecia uma jogada estratégica virou uma sentença de morte. Poucos dias depois, foi derrotado por Toyotomi Hideyoshi e morto em fuga. Seu nome virou sinônimo de traição. Até hoje, muitos japoneses hesitam em dar o nome Mitsuhide a seus filhos.
Outro caso conhecido é o dos 47 Ronin. Embora não sejam considerados traidores no sentido clássico, eles se tornaram Ronin, samurais sem mestre, após seu daimyo cometer seppuku. Durante quase 2 anos, planejaram uma vingança contra o homem responsável pela morte de seu senhor. Quando finalmente o mataram, se entregaram às autoridades e foram condenados ao seppuku coletivo. Eles traíram o sistema para defender a honra, e por isso até hoje são lembrados como mártires do Bushido. Mas nem todos os samurais traidores eram movidos por ambição ou cobiça. Alguns agiam por desespero. Havia aqueles que traíam por discordar das decisões de seu senhor, por proteger o povo ou por vingança pessoal. Mesmo assim, eram considerados traidores pela lei e punidos sem piedade. No Japão feudal, as intenções não importavam, apenas a lealdade. Traidores também eram alvos de vigilância constante. Informantes e espiões podiam relatar qualquer deslize, e bastava uma suspeita para que toda uma família fosse colocada sob julgamento. A justiça feudal, regida pelos códigos dos clãs e pelas decisões do daimyo, muitas vezes ignorava provas ou defesa. A acusação de traição podia ser uma arma política usada para eliminar rivais ou consolidar o poder. Várias execuções aconteceram sob falsas acusações apenas para evitar futuros levantes ou revoltas. Em alguns casos, traidores fugiam e se escondiam nas montanhas, tornando-se fora da lei conhecidos como Yamabushi renegados. Outros se tornavam mercenários, oferecendo seus serviços a senhores menos rigorosos, mas sempre vivendo com medo. A constante paranoia de serem reconhecidos, capturados e punidos transformava suas vidas em um exílio perpétuo. Durante o shogunato Tokugawa, o controle centralizado do Japão e a relativa paz do período Edo reduziram drasticamente os episódios de traição militar. Ainda assim, a desconfiança entre clãs e a vigilância dos espiões do shogun garantiam que o medo da traição nunca desaparecesse. Neste contexto, surgiram regras ainda mais rígidas sobre o comportamento dos samurais. Qualquer gesto ambíguo podia ser interpretado como deslealdade, e mesmo séculos depois, essa cultura de vigilância e punição ainda ecoava nas tradições das famílias nobres. O conceito de honra manchada se estendia até o mundo espiritual. Alguns acreditavam que os samurais traidores não encontrariam paz após a morte. Seus espíritos vagariam como yurei, fantasmas rancorosos, assombrando os descendentes ou os lugares onde foram mortos. Há lendas de castelos amaldiçoados e vilarejos inteiros abandonados por medo de espíritos de traidores. Até monges budistas realizavam cerimônias especiais para purificar essas almas e evitar maldições familiares. Além do impacto físico e espiritual, a traição causava consequências psicológicas profundas. Um samurai que rompesse com seu código não apenas colocava em risco sua vida e a de sua família, mas também sofria com a desintegração de sua própria identidade. Muitos enlouqueciam sob o peso da culpa e da rejeição. Era como se deixassem de existir antes mesmo da execução, um fantasma social em vida. Nas artes e na literatura japonesa, o traidor é uma figura recorrente, quase sempre tratada com desprezo, mas também com uma curiosa fascinação. Peças de teatro no e kabuki retratam a queda de grandes guerreiros que, em algum momento, romperam com o Bushido. O público, embora condenasse suas ações, era atraído pelo drama da decadência moral e da luta interna entre dever e emoção. E mesmo na modernidade, traidores ainda ecoam como advertência simbólica. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo imperial japonês apelou à memória histórica dos samurais para inspirar lealdade absoluta.
Cartazes, discursos e filmes evocavam o Bushido como um ideal a ser seguido pelos soldados. Aqueles que desertavam ou se rendiam eram taxados de traidores, e muitos eram punidos com rigor, mesmo em tempos modernos. Com o tempo, o Japão mudou, o shogunato caiu, a era Meiji chegou, e os samurais perderam seu lugar de prestígio. Mas a memória do Bushido permaneceu. O conceito de honra continuou a moldar o comportamento dos japoneses por séculos, e a figura do traidor ainda era lembrada como o exemplo do que não ser. Hoje, quando pensamos nos samurais, imaginamos guerreiros de armadura brilhante, espadas reluzentes e um olhar de determinação. Mas poucos lembram dos que falharam, dos que erraram, dos que caíram. A história desses homens é menos gloriosa, mas igualmente importante, porque nos mostra o outro lado da honra, o preço da desonra. Em um mundo onde a fidelidade era mais valiosa que a vida, a traição era um pecado sem perdão, e o castigo era quase sempre a morte. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal para mais histórias intensas e surpreendentes do Japão feudal. Deixe seu like, compartilhe com quem ama a cultura samurai e comente aqui embaixo o que você faria se estivesse no lugar de um samurai dividido entre a honra e a sobrevivência. Até a próxima!